Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, recentemente eu mostrei uma partida do Mestre Rezende contra a Lígia, né? Uma grande jogadora que a gente teve no Brasil, e a Lígia Carvalho, e muita gente ficou curiosa, querendo saber mais também aí sobre o Mestre Rezende, né? Então, além de tudo, ele é professor de colégio, e muitos alunos também manifestaram, né, que queriam ver aí a partida do professor deles jogando. Achei justo, afinal de contas, essa demanda, afinal de contas, Mestre Rezende, uma pessoa muito querida aí no meio xadrístico, muito conhecida há muito tempo já. E então selecionei aqui uma partida bem legal do Mestre Rezende. Quem está de brancas é o Mark Hebden, é um grande mestre. Então aqui o mestre internacional, o Mestre Rezende, está encarando aqui um grande mestre, e o Mestre Rezende está de negras, né? Então você imagina o tamanho do desafio aqui. Então vamos dar uma olhada que essa partida é bem legal. O Hebden abre aqui com o peão da dama D4, Mestre Rezende responde aqui com cavalo em F6, temos cavalo em F3, E6, C4 e aqui bispo em B4, cheque. Bispo em D2 cobrindo, e aqui dama em E7, protegendo aqui o bispo de B4. Temos G3, roque, bispo G2, aqui o grande mestre vai querer já desenvolver o bispo em fianqueto, preparou para dar o roque. Temos aqui bispo por D2, cheque, dama por D2 e D6. Então aqui abrindo um pouquinho de espaço para o bispo, preparando um posterior E5. Temos cavalo C3, E5, roque e aqui torre em E8. Bacana, bacana demais. Aqui o Mestre Rezende está bem desenvolvido, já protegeu o rei, né? As brancas parecem ter um pouco mais de desenvolvimento aqui, parece ter um desenvolvimento um pouco mais acelerado. A partida continua com torre de A em C1, C6, então segurando aqui casas importantes do cavalo e também preparando um futuro D5, E4, bispo em G4, cavalo em H4 e aqui cavalo em A6. Esse cavalo de A6 poderá vir para B4, poderá vir para C7. A partida continua com F4, então a gente vê aqui o grande mestre jogando com bastante agressividade, 4 peões na quarta horizontal, né, indo com tudo aí. Temos bispo em E6, o bispo retornando, D5, C por D5, E por D5 e o bispo volta então aqui para D7. Torre de C em E1, colocando aí a torre na mesma coluna da dama. Temos dama em D8, tirando a dama, F por E5, dama B6, cheque. Bacana esse lance aqui, um lance intermediário antes de recapturar aqui em E5 imediatamente. Primeiro conectando as torres, ganhando aí um tempo. A partida continua com rei H1 e agora sim torre por E5. Temos torre por E5 e D por E5. E nessa posição o grande mestre Hebden continuou de forma extremamente agressiva, com o lance D6 avançando o seu peão passado. Esse lance também dá a casa de D5 para o cavalo, abre a diagonal do bispo. É um lance muito forte aqui do grande mestre. O Mestre Rezende segue com o cavalo em C5 e temos agora um lance bombástico aqui. O Mark Hebden vai para o lance, bonito lance, torre por F6, um sacrifício aí de qualidade, sacrificando a troca para colocar um cavalo aqui em D5 para conseguir um ataque muito forte aí na ala do rei. A posição é desesperadora, o Mestre Rezende segue com G por F6, temos cavalo em D5 atacando aí a dama, dama por D6 e agora dama em H6. O grande mestre está colocando todas as suas peças em direção aí na ala do rei para partir para esse ataque. O Mestre Rezende agora é muito difícil de jogar nessa posição, é difícil demais de jogar de negras essa posição. Apenas um lance não perde, acredite se quiser nessa posição, todos os lances perdem, exceto um, que foi o lance jogado aqui pelo Mestre Rezende, o lance rei H8, esse lance aqui visa dar a casa também de G8 para a torre. A partida continuou com B4 atacando aí o cavalo vem para D3 e agora interessante o lance aqui do grande mestre, ele faz o lance rei G1, tá? Muita gente pode estar se perguntando por que não jogar aqui cavalo por F6, por exemplo, né? Já ameaçando checkmate. Não foi o lance jogado, mas cavalo por F6 o Rezende teria o recurso aqui de cavalo em F2, cheque, e depois de rei G1, cavalo em H3, cheque. E aí, se vier rei H1, tá vindo sequência de checkmate com dama D1. Então as brancas teriam que capturar aqui de maneira forçada, bispo por H3, mas aí viria dama D4, cheque. Olha que bacana, né? Aqui o Rezende conseguiria uma sequência de empate aqui de perpétuo. Rei G2, dama B2, cheque.
Rei G1, dama D4, rei G2, dama B2, tranquilamente. Não daria para as brancas tentarem evitar o perpétuo com rei F3, aí sim as pretas ficariam melhores, tá? Com dama C3, dama cobre, por exemplo, e depois das trocas, bispo por H3 e as pretas têm um final melhor. Torre e bispo aí contra esse par de cavalos, 5 peões para cada lado, final melhor para as negras. Então, mas bacana, seria uma sequência de empate depois de cavalo por F6, essa sequência com cavalo em F2. Legal demais, né? Por isso que o grande mestre Hebden faz aqui o lance rei G1, um lance que pode parecer estranho, mas depois dessa análise a gente entende esse lance, evitando a sequência de perpétuo. A partida continuou com dama em F8, mais um lance preciso aqui do mestre Rezende, propondo as trocas, tentando anular esse ataque que ele está sofrendo. A dama volta para D2, evitando as trocas e atacando o cavalo. Temos aqui E4, esse lance é muito bacana porque ele entrega o peão, mas ele dá espaço para o cavalo poder voltar. É importante que o cavalo fique próximo do rei para proteger os ataques que virão com certeza. Então, nessas horas, o mestre Rezende, que já tem uma vantagem material, vai naquele princípio de devolver um pouco do material para conseguir melhorar a atividade das peças, no caso até para conseguir recursos defensivos. A partida seguiu com o bispo por E4, cavalo em E5 e agora cavalo por F6. Olha só a compensação aqui do grande mestre, né, Mark Hebden, pelo sacrifício de qualidade que ele fez. A posição continua sendo muito difícil de jogar de negras, mas o interessante é que o mestre Rezende vai achando em todos os momentos os melhores lances. Ele seguiu com o bispo em H3, é muito incômodo esse bispo, é incômodo demais. Ou qualquer cheque aqui na fileira do fundo, ou de dama ou de torre, será checkmate. A partida seguiu com cavalo em D5 e agora torre D8, colocando uma cravada aqui no cavalo, dama em G5 e mais um lance extremamente preciso aqui do mestre Rezende, um recurso importante na hora certa, o lance aqui F6, olha só que legal, atacando aqui a dama. E você pode falar o seguinte, poxa, mas esse peão aqui só está protegido uma vez e tem 2 ataques, né? Não dá para as brancas capturarem? O lance jogado foi dama H5, mas por que não capturou aí, né? Por que não capturou de dama, por exemplo, dama por F6? É que depois de dama por F6, cavalo por F6, viria a torre em F8, atacando o cavalo. E se o cavalo sair daí, torre F1 é checkmate. Olha que legal essa posição, né? Então aqui seria uma posição vencedora para as negras. Não tem como salvar o cavalo, né? Então aqui teria que jogar qualquer outra coisa. Bispo G2, por exemplo, e depois de bispo por G2, cavalo aqui por G2, tanto faz, ou rei por G2, tá vindo torre por F6 com um final vencedor aí para as negras. Legal, né? Então por isso que aqui F6 foi um lance sensacional. Ah, Rafael, mas então dama eu já vi que não dá certo, não daria para capturar de cavalo? Também não funciona, porque aqui o mestre Rezende teria dama por B4, e esse lance é muito forte, está ameaçando apenas checkmate aqui, de todas as maneiras. As brancas teriam que voltar com dama C1 para tentar evitar, mas aí poderia seguir com torre D2, por exemplo, bispo G2 propondo as trocas, dama C5 cheque, rei H1, bispo por G2 cheque, cavalo por G2 e dama F2, e não tem como evitar o mate. Ah, tem dama G1 aí, hein? Defende tudo. Não defende não, olha que interessante. Dama G1 viria cavalo em F3, né? Ameaçando agora checkmate, praticamente forçando a troca de damas. E depois de dama por F2, torre por F2. Acredite se quiser, mate em 1 aqui. Não tem como as brancas evitarem o checkmate no próximo lance. Porque aqui a grande ameaça é torre F1 checkmate. Ah, mas o cavalo pode vir para E3, vai segurar a casa de F1, mas aí ele não está mais protegendo em H2, não está mais bloqueando, e aí torre por H2 entregaria checkmate, ou seja, não tem recurso para defender do checkmate. Muito legal, né? Então aqui explicando o lance F6 do mestre Rezende, e aqui o grande mestre, claro, também está vendo tudo aqui e faz o lance, portanto, dama em H5. A partida segue com torre D7, mais um lance importante, mantendo essa torre aí na sétima. Temos cavalo em G6, aqui o grande mestre jogando com muita agressividade, praticamente forçando aqui a captura, mas a ideia é se livrar desse incômodo bispo de H3. Então a partida seguiu com cavalo por G6, dama por H3 e agora cavalo aqui em E5. Olha a importância da torre aqui do mestre Rezende, segurando o checkmate, né? Então todo o lance aí cumpre vários objetivos. A partida seguiu com dama em F5, temos torre aqui em F7, segurando agora a casa de F6.
Veja F6 protegido, H7 está protegido. Temos aqui C5 avançando aí com essa maioria de peões na ala da dama. E aqui cavalo C6 pelo mestre Rezende. Temos G4, cavalo em E7, dando aqui praticamente forçando a troca de uma peça. Cavalo por E7, dama por E7 e aqui rei em F2. E olha só, o mestre Rezende, que estava sofrendo uma pressão absurda, conseguiu aliviar, conseguiu se defender, se proteger, anulou aí o ataque do grande mestre e estamos entrando num final aí, um final bastante difícil, diga-se de passagem. Tudo bem, você pode estar dizendo assim, as negras têm uma torre contra um bispo, mas as brancas têm um peão a mais e a possibilidade de criar um peão passado aqui na ala da dama. A partida seguiu com dama C7, colocando pressão aqui em H2, rei em G2 protegendo, dama D8, tentando, dominando aqui a coluna aberta. Temos rei aqui em G3, dama C7, cheque, dama em F4 e aqui... E aí, trocar ou não trocar, né? Eis a questão, será que vale a pena trocar essas damas? Aqui o mestre Rezende faz a coisa certa, faz o lance dama D8 e não troca aí as damas. Por quê, Rafael? Não é melhor ir para esse final aí, torre contra bispo? É por conta do peão das brancas, do peão a mais. Dificilmente as pretas vão conseguir vencer o jogo depois da troca de damas. É quase automaticamente considerado empate já. Vejam que o bispo está exercendo forte pressão aqui no ponto de B7. O peão não vai poder avançar por conta dos peões avançados aqui. As brancas podem até criar peão passado e grandes perigos. Então, e a torre então vai ficar escrava protegendo aqui em B7. O rei das brancas vai ficar muito próximo de F5, o rei das negras vai ter que ficar defendendo aqui o peão de F6. E as pretas vão ficar escravas, protegendo em F6, protegendo em B7 e sem conseguir progredir na posição. O mestre Rezende faz essa leitura e entende que não deve trocar as damas, a não ser que ele consiga amenizar, capturar alguns peões primeiro e depois sim, quem sabe partir para um final vantajoso. Vamos ver, a partida seguiu com dama D8 e agora H4. O grande mestre vai buscando suas chances. Dama D4, centralizando a dama, bispo G2, propondo a troca das damas mais uma vez. Dama C3, cheque, bispo em F3 e agora A5. Então o foco aqui do mestre Rezende realmente são esses peões na ala da dama. Se ele resolveu o problema dessa maioria de peões na ala da dama, tá tudo certo, pode partir para o final. A partida seguiu com A3, dama por A3, dama C4 atacando a torre. Rei em G7, aqui o lance certo na hora certa, protegendo a torre. B por A5, dama por A5 e aqui bispo D5 atacando a torre. Temos dama em E1, cheque, um lance importantíssimo. Rei em H3 e torre E7. Esse lance é importante porque agora a dama fica protegendo a torre está protegendo o peão, a torre está protegendo cheques nessa segunda horizontal das negras. Então as peças estão todas aqui se defendendo umas às outras, né? Olha que interessante. A partida seguiu com o bispo em F3 e agora dama em E3 atacando o bispo. Rei G2 protegendo e saindo da cravada, torre D7. Temos dama em E4 e depois de dama por C5, finalmente aqui o mestre Rezende cumpre o seu objetivo. Ele transformou a maioria de 3 contra 2 na ala da dama das brancas num peão passado para as negras. Bacana, né? E ele só conseguiu isso porque ele não trocou as damas naquele momento. E agora o grande mestre abandonou porque, de fato, agora as pretas podem forçar aí uma troca de damas ou podem até partir para cima desse rei exposto, né? De forma que as brancas vão querer trocar peças e o mestre Rezende vai ter um final vencedor, né? Então, muito legal essa partida, né? Vocês viram só que interessante? Ali os recursos defensivos, né, do mestre Rezende, os recursos certos na hora certa. O grande mestre veio com muita força, realmente, aquele sacrifício de troca. É um sacrifício muito forte, o cavalo em D5, né? E foi muito legal essa partida. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, olha só. 96,9% de precisão aí para o mestre Rezende e 87,6% de precisão aí para o grande mestre, né? Ele não foi tão preciso aí quanto o mestre Rezende, né? Pô, Rafael, mas mostra aí onde é que o grande mestre perdeu a mão. Aquele sacrifício dele lá foi forte, realmente foi muito forte. Vamos voltar ali no sacrifício, que realmente foi uma paulada, né? O lance aqui, torre por F6, de fato é monstruoso. Depois de G por F6, cavalo D5 e dama por D6. Aqui as brancas jogaram dama em H6 e o mestre Rezende foi muito preciso nos lances. Como a gente viu, qualquer escorregão ali traria a derrota rapidamente.
né? E o mestre Rezende soube ter a frieza, achar os melhores lances defensivos, conseguiu anular o ataque do grande mestre e vencer, né? Levar para um final vencedor. Aqui talvez o grande mestre pudesse ter jogado aqui o lance B4, uma ideia antes de jogar dama H6 seria trazer problemas para esse cavalo, né? Porque aqui o cavalo não pode mais ir para E6, né? Senão o cavalo por F6 está vindo aqui cheque. O cavalo aqui em E6 estaria bloqueando a defesa da dama na casa de F6 e aí cavalo por F6 cheque, ganhando a dama na sequência. Então o cavalo não pode ir para E6, o cavalo não pode ir para E4, o cavalo teria que ir lá para A6, né? Ou então as pretas teriam que deixar mesmo o cavalo e tentar algum outro recurso como E4 e para linhas bastante confusas, né? Então aqui, por exemplo, o cavalo A6 perde imediatamente para a dama em H6, tá? Aqui não tem jeito, as brancas vão jogar cavalo por F6 e as pretas vão ter que sacrificar a dama aqui no cavalo para não levar checkmate. Então, muito provavelmente depois de B4, as pretas teriam que mesmo deixar o cavalo aqui e tentar um lance como E4. Poderia uma possível continuação dama H6, rei aqui em H8, B por C5, dama E5, dama por F6, cheque, dama por F6, cavalo por F6, o bispo está atacado, bispo em E6 e depois de cavalo por E4 a gente poderia ter uma partida dessa forma. É uma posição mais fácil de jogar de brancas, mas o mestre Rezende poderia lutar numa posição como essa, né? Mas seria vantajoso para as brancas. Então o que faltou aqui para o grande mestre realmente foi jogar ter a tranquilidade que o mestre Rezende teve na defesa, o grande mestre não teve no ataque. Olha que coisa, você também precisa ter tranquilidade para atacar, né? Aqui a gente vê que dama H6 é um lance de ataque, mas talvez exigisse uma frieza maior essa posição, né? Talvez aqui B4 realmente fosse o mais indicado. Interessante a gente observar esses aspectos psicológicos também do xadrez, né? E é isso, pessoal. Eu gostei demais dessa partida. Espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!